Em um pequeno recanto de beleza inigualável no litoral oeste da Índia, onde o sol beija as águas mornas e a vegetação exuberante pinta o horizonte, nasceu, em 2 de outubro de 1869, uma figura que mudaria o curso da história, Mohandas Karamchand Gandhi. Não foi um nascimento qualquer, Porbandar, sua cidade natal, era um lugar de destaque, repleto de significado para a região, em uma época em que a Índia ainda vivia sob o domínio britânico, um período conhecido como Raj Britânico. Seus pais, Karamchand e Putlibai, eram pessoas de um coração tão generoso que difícil encontrar iguais. O pai, um político local de grande influência, ocupava o cargo de primeiro-ministro dos pequenos estados de Porbandar e Rajkot. Já a mãe, uma mulher de fé inabalável, seguia devotadamente o Vaishnavavismo, uma das mais poéticas e compassivas vertentes do hinduísmo, marcada por longos períodos de jejum e reflexão. Esses valores profundos moldaram a infância de Gandhi, que cresceu em um lar onde a espiritualidade não era apenas praticada, mas vivida com intensidade. E que lar era aquele? Uma casa onde as portas se abriam para todos, independentemente de crença, hindus, muçulmanos, jainistas, todos recebidos com o mesmo afeto e respeito. Essa convivência plural ensinou ao jovem Gandhi uma lição que ele carregaria para sempre: a tolerância não é um gesto, é um modo de vida. Anos mais tarde, ele próprio confessaria que sua fé nunca foi rígida ou dogmática, mas sim uma busca constante, inspirada sobretudo pelo exemplo de sua mãe, cuja devoção deixaria marcas profundas em sua jornada. Karamchand e Putlibai tiveram 4 filhos e entre eles, Mohandas, ou Manu, como era carinhosamente chamado, se destacava por uma energia incontida. A mãe, com sua sensibilidade aguçada, via nele uma criança inquieta, sempre correndo, explorando, questionando. O próprio Gandhi lembraria com um sorriso nostálgico dos medos que o assombravam na infância, o terror das sombras, a imaginação fértil que transformava cada canto escuro em esconderijo de ladrões ou espíritos. Mas era uma criança brilhante. Aos 9 anos, iniciou seus estudos em Rajkot, cidade vizinha, onde se destacou em matemática, geografia e história. Aos 11 já frequentava o ensino secundário, embora não fosse o típico aluno extrovertido ou esportista. Preferia os livros, a quietude dos estudos, um mundo onde as ideias falavam mais alto que as brincadeiras. Em maio de 1883, um evento marcaria sua vida: o casamento arranjado com Kasturbai Mukherjee Kapadia, uma jovem de apenas 14 anos, ele, 13. Apesar da tenra idade, o vínculo entre eles era genuíno, embora a tradição ditasse que vivessem separados até amadurecerem. Gandhi, com sua honestidade característica, admitiria mais tarde que mesmo na distância, a lembrança dela o acompanhava, mesclando saudade e curiosidade. Mas 1885 traria uma dor profunda. Enquanto Gandhi cuidava de seu pai doente, afastou-se por um breve momento. Ao retornar, encontrou o falecido. A culpa o consumiu. Sentia que falhara no momento mais crucial, que não estivera ao lado de quem mais amava quando este mais precisava. Esse pesar o transformaria. Decidiu então assumir com seriedade seu papel na família, dedicando-se a apoiar os seus. Com Kasturbai, teve 5 filhos, embora a primeira criança, uma menina, não tenha resistido. A perda os abalou, mas não os quebrou. 4 meninos, Arilal, Manilal, Randas e Desdas, viriam depois, enchendo a casa de vida e esperança. Aos 16 anos, Gandhi deu um passo ousado: partir para Londres, em busca de uma formação em direito. A ideia surgira de um amigo da família, que via no jovem um potencial além das fronteiras de sua pequena cidade. Mas a decisão não foi fácil. Seu pai, antes de falecer, deixará um aviso: a Inglaterra era um lugar de tentações, onde os valores poderiam se perder. A mãe, embora relutante, acabou cedendo, mas sob uma condição solene: Gandhi deveria jurar manter-se castidade, abstendo-se de carne, álcool e qualquer desvio de conduta. Ele aceitou. E assim, em 4 de setembro de 1888, embarcou rumo ao desconhecido, deixando para trás uma Índia já há décadas sob o jugo britânico. O domínio estrangeiro na Índia não era recente. Desde meados do século XVIII, as potências europeias, portuguesas, francesas, holandesas e, por fim, britânicas, disputavam o controle daquele território rico e estratégico. A Companhia das Índias Orientais, inicialmente um empreendimento comercial, tornou-se uma força política avassaladora, até que no final do século XVIII, a coroa britânica assumiu o comando direto. Era o auge do império onde o sol nunca se punha, e a Índia, joia desse império, vivia uma era de profundas transformações, e também de opressão. Em Londres, Gandhi mergulhou nos estudos de direito, mas o caminho não foi simples.
timidez e insegurança o acompanhavam, desafiando-o a cada dia. No entanto, era apenas o início de uma trajetória que o levaria a se tornar muito mais do que um advogado, um símbolo de resistência, um farol de esperança para milhões. Mas essa história ainda estava por ser escrita. Londres havia forjado nele uma armadura de conhecimento, mas foi na África do Sul que Gandhi descobriu o fogo que ardia dentro de si. Ao desembarcar em Durban, em 1893, o jovem advogado ainda carregava consigo as incertezas de um homem em busca de seu lugar no mundo. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. A primeira humilhação veio rápida e brutal. Num trem que cortava as paisagens sul-africanas, Gandhi, portador de uma passagem de primeira classe, foi arrastado para fora do vagão por um condutor branco. Aqui os coolies não sentam com os europeus, escarneceu o homem, enquanto o atirava na plataforma, sob o olhar indiferente dos outros passageiros. A noite fria de Pietermaritir testemunhou um Gandhi abalado, não pela violência em si, mas pela revelação cruel de um sistema que o via como menos que humano. Sentado na estação com o orgulho ferido e a mente em ebulição, ele fez um juramento silencioso, não se curvaria mais. E assim começou a metamorfose. O homem que outrora tremia ao falar em público agora se erguia com uma determinação de aço. A África do Sul, com suas leis racistas e sua hipocrisia colonial, tornou-se o laboratório onde Gandhi experimentaria as armas que mudariam o curso da história. A resistência pacífica à desobediência civil, a força moral sobre a brutalidade. Quando o governo de Natal anunciou uma lei que privaria os indianos do direito ao voto, ele não hesitou. Em poucas semanas uniu comerciantes, trabalhadores e intelectuais sob a bandeira do Natal Indian Congress, transformando a indignação em ação organizada. Mas não era apenas uma luta por direitos, era uma revolução de consciências. Gandhi percebeu que a opressão não se limitava aos britânicos, ela também habitava nos corações daqueles que, como ele, haviam internalizado a ideia de inferioridade. Por que aceitamos ser tratados como cidadãos de segunda classe? Questionava em reuniões inflamadas. Somos tão britânicos quanto eles, e no entanto nos negam até a dignidade de um assento no trem. Suas palavras acendiam faíscas. Homens que antes baixavam a cabeça agora erguiam os olhos. Mulheres que se escondiam atrás dos véus começaram a marchar ao seu lado. A estratégia era simples, mas genial. Satyagraha, a força da verdade. Não violência não significava passividade. Era uma arma tão poderosa quanto qualquer espada, capaz de expor a podridão moral do imperialismo. Quando as autoridades tentaram calá-lo, ele jejuou. Quando proibiram de circular, ele caminhou. E a cada golpe que recebia, o mundo assistia desconcertado a um homem frágil de corpo, mas gigante em convicção, desmontando o império com nada além de sua integridade. Os jornais britânicos o chamavam de agitador perigoso. Os colonos brancos o odiavam. Mas entre os oprimidos indianos, africanos, qualquer um que conhecesse o gosto amargo da injustiça, Gandhi se tornava algo maior, um símbolo. Eles podem nos bater, podem nos prender, podem nos humilhar, dizia, com uma calma que assustava seus opressores. Mas não podem nos tirar a dignidade, a menos que a entreguemos de mãos beijadas. E foi assim, entre protestos silenciosos e discursos que ecoavam como trovoadas, que o advogado tímido de Londres se transformou no Mahatma, a grande alma que, sem saber, já escrevia com suas próprias mãos o prólogo de uma independência que viria. A África do Sul foi seu cadinho. E quando finalmente voltasse à Índia, não seria mais um homem comum. Seria uma tempestade. E ele sabia que essa escolha não seria recebida com flores. A África do Sul, com suas leis de ferro e seu racismo institucionalizado, não cederia sem luta. Os governos africanos, pressionados por uma minoria branca que temia perder privilégios seculares, começavam a apertar o cerco. Leis como o Asiatic Registration Act, aquele decreto infame que obrigava indianos e chineses a se registrarem como criminosos, com impressões digitais e certificados de humilhação, não eram apenas papéis, eram correntes. E Gandhi, com sua voz serena mas inquebrantável, declarou: uma lei injusta não merece obediência. Merece resistência, mas uma resistência que não manche nossas almas. Ele não pregava a revolta pelas armas. Sabia que violência só geraria mais violência, que ferir o opressor também feriria o oprimido, envenenando o futuro que tanto sonhavam. Se nos rebaixamos ao ódio, já perdemos antes mesmo de lutar, repetia, enquanto as fogueiras de protesto iluminavam as noites de Joanesburgo. Os indianos, muitos deles cidadãos britânicos por direito, sim, cidadãos como provava a Proclamação Real de 1858, eram tratados como estrangeiros indesejados em sua própria terra.
E Gandhi, com a paciência de quem sabe que a história não se escreve em um dia, organizou a resistência, petições que se transformaram em jornais que viraram bandeiras. O Indian Opinion, lançado em 1903, não era apenas um periódico, era um grito impresso, uma arma de tinta e papel contra a ignorância. Ao lado do Natal Indian Congress e da Transvaal British India Association, ele teceu uma rede de solidariedade que os poderes coloniais não conseguiram romper. Coordenavam greves, boicotavam produtos britânicos, enchiam as prisões com corpos que se recusavam a curvar. E quando a Guerra dos Boeres irrompeu em 1900, Gandhi fez algo que deixou até seus aliados perplexos. Formou o Indian Ambulance Corps, um grupo de voluntários indianos que, sob fogo cruzado, carregavam feridos britânicos nas costas. Servimos ao Império não por submissão, mas por princípios, explicava, enquanto os soldados brancos, surpresos, viam aqueles coolies salvando suas vidas. Ao final do conflito, a Rainha Vitória, sim, a mesma que reinava sobre um sistema que os oprimia, concedeu-lhes a South Africa Medal. Ironias da história, o homem que desafiaria o Império foi condecorado por ele. Mas a ironia virou revolta em 1906, quando o Black Act foi aprovado. Gandhi convocou uma assembleia em Joanesburgo, e milhares responderam. Não havia gritos, nem pedras, nem facas, apenas milhares de indianos, homens, mulheres e crianças, queimando seus certificados de registro nas fogueiras, enquanto cantavam hinos em Gujarati. Queimem esses papéis de vergonha, disse ele, mas guardem a dignidade intacta. A resposta do governo foi brutal. Prisões, espancamentos, processos judiciários. Gandhi foi preso, e depois solto, e preso novamente. Passou 250 dias atrás das grades, onde escreveu cartas que se tornariam escrituras da desobediência civil. A prisão é o lugar onde o tirano revela sua fraqueza, anotava, enquanto seus companheiros, do lado de fora, mantinham a luta viva. E então veio o momento que abalaria até seus ossos. Durante um protesto pacífico, um policial britânico o agrediu. Gandhi não revidou, não esboçou um gesto de defesa. Apenas olhou nos olhos do homem e disse: "Você pode bater em meu corpo, mas não em minha alma." Aquela cena, testemunhada por centenas, se espalhou como fogo. O Império, acostumado a quebrar vontades com chicotes, deparava-se com algo que não podia quebrar, uma resistência que crescia na mesma medida em que era reprimida. Mas foi na Guerra Anglo-Zulu que Gandhi viu o rosto cru do colonialismo. Enquanto carregava feridos, desta vez, Zulus massacrados pelas balas britânicas, um soldado branco o impediu de socorrer um guerreiro negro. "Deixe-o morrer, são apenas selvagens", disse o soldado. Gandhi então olhou para os corpos espalhados pelo campo de batalha, homens, mulheres, crianças, andou até o oficial e disse, com uma calma que gelou o ar: "Se este é o seu império, então o império está podre." Aquela noite, enquanto lavava o sangue Zulu de suas mãos, algo dentro dele morreu. E algo muito maior nasceu. Ele voltou a usar o dhoti, a veste simples dos camponeses indianos, abandonando os ternos ingleses. Cortou os cabelos, fez voto de castidade, purificou o corpo como quem se prepara para uma guerra santa, mas uma guerra sem espadas. "A verdadeira batalha não é contra a Grã-Bretanha", escreveu. "É contra a mentira que nos faz acreditar que somos menos." E a África do Sul, sem saber, havia forjado não apenas um líder, mas um método, um caminho. Quando Gandhi finalmente deixasse aquelas terras, não levaria apenas cicatrizes, levaria a prova de que até o mais poderoso império do mundo podia tremar diante de um homem desarmado, mas inquebrantável. Porque a história não é feita por exércitos. É feita por quem se recusa a ajoelhar. Mas a verdadeira prova de um homem não está apenas nas batalhas que ele vence no mundo, está nas que enfrenta dentro de si. E Gandhi, ao embarcar no navio de volta à Índia em 1914, carregava mais do que as lições de uma luta coletiva. Carregava o peso de uma escolha que rasgava sua própria alma. Kasturbai, sua companheira de décadas, a mulher que havia cruzado oceanos ao seu lado, que havia compartilhado as noites frias de Fênix e os amanheceres em Tolstói, estava exausta. Não da luta pela justiça, mas da luta por um lugar em sua vida. Porque a verdade, quando olhada de frente, não poupa nem mesmo os santos. Gandhi havia se tornado um rio que transbordava para o mundo, mas em casa, deixava secar os leitos que um dia regara. Ela, que o chamava de Bapu com uma ternura que só o tempo conhece, agora questionava se ainda havia espaço para ela naqueles ideais que consumiam tudo. "Você ama a humanidade, mas esquece de amar quem está ao seu lado." Suas palavras devem ter ecoado como um sino quebrado em seus pensamentos.
E ele, que pregava a imã como lei universal, viu-se diante de uma violência silenciosa, a de ter que escolher entre a verdade que salvava nações e a verdade que salvava um casamento. Foi em meio a essa tempestade íntima que o navio cortou as águas do Índico. A Primeira Guerra Mundial rugia na Europa, engolindo os jovens em trincheiras, enquanto Gandhi, doente e febril, lutava contra outra guerra, aquela que o obrigava a encará-la. Até onde vai o sacrifício de um homem que jurou não sacrificar ninguém? Ele havia construído ashrams onde hindus e muçulmanos compartilhavam o pão, onde intocáveis e brahmanes lavavam a mesma louça, mas será que havia construído um lar onde sua própria esposa não se sentisse uma estrangeira? A Índia que o aguardava não era mais a terra que deixará. Era um continente ferido, esmagado sob as botas britânicas, mas também dividido por castas, religiões e ódios antigos. E ele, o advogado que aprenderá a liderar descalço, sabia que não poderia chegar com respostas, apenas com perguntas. Como unificar um povo se eu mesmo estou fragmentado? Como falar de não violência quando minha própria casa é um campo de batalha? Talvez tenha sido ali, entre o balançar das ondas e os silêncios das noites no mar, que Gandhi entendeu. A revolução não começa nos comícios. Começa no momento em que um homem olha para suas próprias mãos e pergunta: o que eu estou disposto a perder para ganhar o que realmente importa? Quando o navio atracou em Bombaim, ele não desceu como um herói. Desceu como um homem que havia visto o abismo e decidido não recuar, porque a Índia não precisava de outro político. Precisava de alguém que tivesse a coragem de ser humano antes de ser símbolo. E se havia uma coisa que Gandhi aprenderá na África do Sul, era isto: a mudança verdadeira não nasce da perfeição, mas da capacidade de se erguer, uma e outra vez, mesmo quando as próprias cicatrizes ainda sangram. O resto seria escrito não com tinta, mas com escolhas. E a primeira delas já estava feita, ele voltaria para Kasturbai. Não como um marido perfeito, mas como um homem disposto a tentar, porque a não-violência não é só um método. É a única maneira de amar um mundo que, como ele bem sabia, também o amara de volta com todas as suas contradições. E a vida, essa matéria-prima obstinada, ele a moldou não com palavras, mas com atos. A India Ambulance Corps não foi um acaso e foi uma escolha. Um grupo de homens e mulheres que, sob a bandeira britânica, serviram não ao império, mas à humanidade. Porque a verdadeira resistência não começa com a revolta, mas com a disposição de curar até mesmo aqueles que nos oprimem. E quando Gandhi voltou para casa, não voltou como um herói de guerra, mas como um homem que havia aprendido a lição mais difícil: a força não está em dominar, mas em servir. A Índia que o recebeu não era a mesma que ele deixará. Era um país ferido, onde os pobres de Champaran o aguardavam não com discursos, mas com olhares que perguntavam: e agora? Eles conheciam a fome, a terra árida, o índigo que manchava suas mãos e suas vidas. As autoridades os obrigavam a plantar o que não os alimentava, a pagar por uma riqueza que nunca seria deles. Gandhi não prometeu revolução. Prometeu algo mais perigoso: justiça sem vingança. E quando os camponeses com as mãos cravadas de calos se levantaram ao seu lado, não foi com foices, mas com uma verdade tão simples que doía: não plantaremos mais o que nos mata. Em Caira foram os agricultores. Em Ahmedabad, os operários das fábricas de algodão. Cada batalha era uma semente do mesmo método: Satyagraha, a força da verdade, plantada no solo mais árido da opressão. Não era apenas sobre ganhar. Era sobre provar que um povo podia se erguer sem se tornar aquilo que combatia. E quando as concessões vieram, quando os latifundiários recuaram, quando os salários foram restaurados, não foi uma vitória do ódio, mas do inconveniente persistente da não-violência. Porque Gandhi sabia, o colonialismo não temeria espadas, mas sim a ideia de que um homem desarmado poderia ser mais poderoso que um exército. Até que chegou 1919. E com ele, a Lei Rovat, um decreto que transformava suspeitas em crimes e silenciava vozes antes mesmo que fossem ouvidas. Detenção sem julgamento, diziam os britânicos. Terrorismo, respondiam os jornais. Gandhi viu o que poucos ousaram enxergar: não era uma lei. Era um teste. Um espelho que a Índia olharia e diria: até onde vamos nos curvar? Ele escolheu não se curvar. Em vez disso, convocou o país a um jejum de resistência hartal, uma greve nacional onde o silêncio seria mais alto que qualquer grito. Mas o império não entende silêncio. Em Amritsar, no jardim de Jallianwala Bagh, centenas se reuniram não para conspirar, mas para respirar. Mulheres, crianças, homens que só queriam um pedaço de terra onde fossem livres. E então vieram as balas. Não uma, não 10, mas uma chuva de chumbo que transformou um parque em um altar. Quando o fogo cessou, não eram apenas corpos que jaziam no chão,
Era a última ilusão de que a Grã-Bretanha governaria com consentimento. O mundo olhou. E pela primeira vez, enxergou. Gandhi não chorou em público. Em vez disso, fez o que sempre fizera. Transformou a dor em ação. Isso não é derrota, disse aos que tremiam de raiva. É o momento em que a não-violência se torna não uma escolha, mas a única saída. Porque um império que atira em crianças não merece obediência. Merece ser desobedecido até que sua própria consciência o sufoque. E assim, o homem que voltará para Kasturbai com as mãos vazias agora segurava algo muito mais perigoso, a prova de que a liberdade não é dada, é tomada, não com violência, mas com uma teimosia sagrada. A Índia ainda não era livre, mas pela primeira vez, o mundo soube que ela seria. Não era apenas uma multidão, era um mar humano que se ergueu contra as marés da opressão. Estamos aqui com vocês. Não era um grito, mas um juramento selado com sangue em Jallianwala Bagh. Cada bala britânica não fez mais que endurecer a resolução de um povo que, pela primeira vez, entendeu que a liberdade não se pede, se arranca das mãos de quem a nega. A independência da Índia ainda era um horizonte distante, mas a matança de 1919 havia se tornado o estupim de uma revolução moral. O império podia celebrar sua ordem, mas o mundo já via suas rachaduras. Um sistema que atira em civis desarmados não é um governo, é um cadáver político que ainda não caiu. E Gandhi, aquele advogado de voz suave que voltará da África do Sul com pouco mais que uma maleta de ideais, agora se erguia como a voz que o rei mais temia. Por quê? Porque ele não pedia permissão para mudar a Índia, ele exigia que a Índia se mudasse a si mesma. Até 1920, o Congresso Nacional Indiano era um clube de elites que debatia resoluções em inglês. Gandhi o transformou em um exército de camponeses, tecelões e estudantes, unidos não por armas, mas por uma recusa sagrada. Nós não obedeceremos mais. O boicote aos produtos britânicos não era apenas econômico, era um ritual de purificação. Queimar tecidos importados de Manchester era queimar também a humilhação de séculos. As escolas se tornaram trincheiras, os mercados, campos de batalha. Quando o governo colonial prendeu milhares, as celas viraram templos. Cada prisão era uma medalha, cada sentença, um sermão. Até que veio Chauri Chaura. Fevereiro de 1922. Um vilarejo esquecido pelos mapas, mas que se tornou o espelho quebrado de um movimento. Quando a multidão, enfurecida pela violência policial, incendiou uma delegacia e matou oficiais, Gandhi não celebrou a vitória, ele chorou. Não pela morte dos opressores, mas pela morte de um princípio. A não-violência não era uma tática, era a alma da revolução. Suspender a campanha de desobediência civil foi um golpe mais doloroso que qualquer bastão britânico. Seus seguidores o chamaram de traidor, os britânicos, de covarde. Mas Gandhi sabia, um movimento que justifica a violência hoje será devorado por ela amanhã. A Índia não precisava de mais mártires, precisava de uma nação que recusasse, até o último suspiro, se tornar aquilo que combatia. 6 anos de prisão não quebrariam esse homem. Quando o raio trancafiou em 1922, pensou que estava enterrando uma rebelião. Não entendia que estava plantando uma lenda. Gandhi saiu da prisão em 1924 não como um prisioneiro libertado, mas como um profeta que voltará do deserto, mais magro, mais lento, mas com os olhos ardendo de uma certeza que assustava até seus aliados. O Congresso se dividia, uns queriam negociações, outros revolução armada. Os muçulmanos, traídos pelas promessas britânicas, olhavam para Jinnah com esperança. E Gandhi? Ele jejuava. Não por fraqueza, mas porque a fome era a única linguagem que um império surdo ainda poderia entender. 3 semanas sem comida, o corpo consumido pela mesma teimosia que consumir o sal das marchas. Se a Índia não pode se unir pela liberdade, que ao menos se una pela dor. Até que veio 1928. Lahore. Uma bandeira hasteada não por soldados, mas por poetas e operários. Uma declaração de independência escrita não em papéis oficiais, mas no ar que 300 milhões de pessoas respiraram juntas. Purna Swaraj, autogoverno completo. Os britânicos riram. O Times de Londres chamou de fantasia infantil. Mas quando Gandhi, em 12 de março de 1930, pegou um punhado de sal em Dandi, o império entendeu. Não estava enfrentando um homem, mas uma ideia que nenhum exército poderia deter. O sal não era um mineral. Era o símbolo de um crime colonial. Taxar até o suor dos pobres. E quando milhões seguiram seus passos colhendo grãos de sal como se colhessem balas de um revólver descarregado, o mundo soube. A Índia não estava pedindo liberdade. Estava tomando de volta o que sempre foi seu. Aos 61 anos, com os pés calosos de décadas de luta e o corpo frágil de quem jejuava pela justiça, Gandhi não marchou. Ele caminhou para a história.
Não foi uma simples protesta, mas uma satyagraha, a força da verdade em movimento, desafiando o absurdo de um império que ousava taxar até o sal, esse direito elementar que a terra oferece e o mar devolve. Cada passo dos 390 quilômetros entre Ahmedabad e Dundee era uma acusação silenciosa. Enquanto Londres se banqueteava, a Índia sangrava. E quando finalmente ele se agachou na praia, colhendo grãos de sal entre os dedos como se colhesse a própria dignidade roubada, não estava apenas quebrando uma lei, estava expondo uma mentira. As aldeias pelo caminho não o receberam como um líder, mas como um pai. Mulheres lhe ofereciam leite de cocô e pão de milho. Crianças corriam ao seu lado, repetindo como um mantra: nós não pedimos, nós tomamos. Em poucas semanas, 60.000 almas se juntaram a ele não como seguidores, mas como cúmplices de uma revolução sem armas. A prisão que se seguiu não foi uma derrota, foi o selo de que o medo havia mudado de lado. Quando as celas se encheram, as ruas se encheram demais. O sal, humilde e ubíquo, tornou-se a arma que desarmou um império. Mas a marcha do sal não foi só um grito, e foi um espelho. Em 1931, quando Gandhi desembarcou em Londres para as mesas de negociação, não foi como suplicante, mas como testemunha. Enquanto os lordes debatiam percentuais e cláusulas nos salões dourados, ele escolheu viver no East End, entre operários que ganhavam menos que os camponeses indianos. Visitou as fábricas de Lancashire, onde tecelãs britânicas, vítimas do mesmo sistema que esmagava a Índia, olhavam para suas mãos calejadas e reconheciam nele não um inimigo, mas um irmão. Quando pregou o boicote aos tecidos ingleses, não era por ódio, mas por uma verdade inconveniente: a opressão não tem bandeira. Os moinhos fechavam, os lucros caíam, e de repente os trabalhadores de Manchester percebiam que sua miséria e a dos indianos eram duas faces da mesma moeda. Churchill, com seu desdém aristocrático, chamava-o de faquir sedicioso, mas nas ruas, nas fábricas, nos pubs, o povo britânico, aquele que a propaganda pintava como senhores naturais do mundo, começava a enxergar. Cartas chegavam a Downing Street. Como podemos pregar democracia na Europa e negá-la à Índia? A hipocrisia ardia mais que o pimentão de Gujara. Quando a Segunda Guerra estourou, Rai tentou recrutar soldados indianos com promessas vazias de liberdade após a vitória. Gandhi respondeu com uma pergunta que ecoou como um tiro: que liberdade é essa que vocês defendem com uma mão e negam com a outra? Os britânicos precisavam da Índia para suprimentos para tropas, para salvar a própria pele enquanto Hitler avançava. Mas Gandhi mais uma vez virou o jogo: não lutaremos por um império que nos escraviza. Quando 500.000 indianos, apesar de tudo, alistaram-se, muitos por lealdade, outros por sobrevivência, ele não os condenou. Em vez disso, lançou um desafio ainda maior: se querem nossa ajuda, provem que merecem nosso respeito. E enquanto a guerra devorava a Europa, a Índia provava algo ainda mais perigoso que bombas: um povo unido não precisa de permissão para ser livre. Aqueles que riram de seu jejuar, de sua simplicidade, de sua teimosia em enfiar seu próprio algodão, começaram a entender tarde demais. Gandhi não estava negociando. Estava desmontando um sistema pelo peso de sua própria consciência. E quando, em 1947, a bandeira da União Jack foi finalmente arriada em Nova Delhi, não foi por generosidade britânica, foi porque um homem magro, de óculos redondos e um bastão de bambu, havia provado que nenhum império sobrevive quando seus súditos param de acreditar nele. Especialmente entre aqueles que ainda duvidavam, a cor do cadi, aquele algodão cru, tecido à mão, tornou-se um símbolo mais poderoso que qualquer bandeira imperial. Não era apenas um pano. Era a prova viva de que a Índia podia se sustentar sem os britânicos. Gandhi sabia disso. E enquanto o mundo ardia na Segunda Guerra, enquanto o Japão avançava pela Ásia e os aliados se desdobravam em promessas de liberdade, ele viu a oportunidade não na diplomacia, mas na intransigência. Quando, em 1942, Sir Stafford Cripps desembarcou em Delhi com sua proposta de autogoverno, após a guerra, claro, o Mahatma não se curvou. Sorriu, porque um império que pede tempo já perdeu a batalha. E então veio o 8 de agosto. Bombay, sufocada pelo calor e pela esperança, ouviu o chamado. Façam ou morram não era um grito de guerra, mas um ultimato sereno. A desobediência civil não seria mais um protesto, seria uma revolução sem armas. Gandhi sabia dos riscos: a prisão, a fome e a possibilidade de uma invasão japonesa aproveitando o caos. Mas também sabia que um povo que escolhe a dignidade sobre a segurança já não pode ser dominado. Quando as batidas nas portas ecoaram ao amanhecer e milhares foram arrastados para as celas, Rai pensou ter vencido. Enganou-se. Cada prisão lotada era uma confissão. O medo agora era deles.
Até que em 1945, com a guerra terminada e o sangue ainda fresco nas ruas da Europa, Londres tentou mais um truque, a Conferência de Cima. Vamos conversar, disseram, enquanto Jinnah, com sua elegância cortante, exigia um Estado só para muçulmanos. Nehru, inflexível, recusou-se a ceder. E Gandhi observava, porque sabia que a partilha não era solução. Era a admissão de que o Rai havia envenenado a terra que dizia governar. Quando as eleições de 1946 deram à Liga Muçulmana uma vitória arrasadora nas áreas reservadas, não foi um triunfo, foi um aviso. A Índia já não queria ser salva. Queria ser livre. Mas a liberdade tem um preço. Em 1946, quando os britânicos propuseram uma federação com autonomia para as províncias muçulmanas, Nehru viu a armadilha. Um país dividido era um país fraco. Jinnah, humilhado pela rejeição, chamou a ação direta. E então, como um incêndio em campo seco, a violência explodiu. Hindu contra muçulmano, irmão contra irmão. Gandhi, que havia jejuado pela unidade, viu seu corpo frágil tremular não pela fome, mas pela dor de um sonho desfeito. Morrei um pouco a cada golpe e escreveu. Mas mesmo ali, em seu ashram, testando os limites da carne e do espírito, ele se recusou a desistir, porque a independência não era apenas expulsar os britânicos, era provar que a Índia podia existir sem se destruir. Até que em março de 1947 chegou Mountbatten, o último vice-rei, o homem encarregado de entregar o que já não pertencia a Londres. As ordens eram claras: sair rápido, antes que a Índia se afogasse em seu próprio sangue. Mas Gandhi, doente e exausto, ainda acreditava no impossível. Uma nação una, onde hindus e muçulmanos compartilhassem mais que uma fronteira, compartilhassem um futuro. Enquanto os políticos traçavam linhas no mapa, ele caminhava entre aldeias arrasadas implorando por paz. Não há independência sem fraternidade, e repetia. Mas o mundo já havia decidido, a partilha seria o preço da liberdade. E assim, quando a meia-noite de 15 de agosto de 1947 chegou, e a bandeira tricolor foi hasteada sobre Delhi, Gandhi não celebrou. Choro, porque sabia que a Índia estava livre dos britânicos, mas ainda prisioneira de si mesma. E que às vezes a vitória mais amarga é aquela que se ganha tarde demais. Mas a história não se contentou em apenas testar sua paciência, ela exigiu seu sangue. Enquanto o mundo aplaudia a independência como um triunfo, Gandhi via o que outros preferiam ignorar. A partilha não era um acordo, era uma cicatriz aberta. E como toda ferida não tratada, supurou. Em 1948, a violência que ele tanto temera já não era uma sombra, mas um incêndio devorando a terra que amava. Hindus e muçulmanos, outrora irmãos sob o mesmo céu, agora se olhavam como inimigos. Milhões arrastavam seus pertences e suas dores, atravessando fronteiras traçadas por canetas estrangeiras. 10 milhões de almas deslocadas. 1 milhão de vidas ceifadas. E Gandhi, o homem que havia desafiado o império com a força de sua inação, agora se via impotente diante da fúria de seu próprio povo. Ele jejuou. Não por fome, mas por desespero. Cada dia sem comida era um grito silencioso: parem. Isso não é liberdade. Isso é loucura. Suas palavras ecoavam como um sino sobre a carnificina: se a Índia quer me matar por amar os muçulmanos, que assim seja. Mas não deixarei de amá-los. E foi esse amor obstinado que o tornou um traidor aos olhos de muitos. Por que defende aqueles que nos atacam? Sussurravam. Por que não deixa queimarem? Gandhi respondia com o corpo frágil e a voz firme: porque uma nação que se constrói sobre ossos não é uma nação, é um cemitério. Enquanto isso, em Kashmir, as tropas marchavam, e as fronteiras sangravam. Jinnah, que um dia sonhara com uma Índia unida, agora erguia o Paquistão como um bastião contra o medo. Nehru, o discípulo que herdaria o poder, rejeitava as propostas britânicas com a mesma mão que assinava decretos de divisão. E Gandhi? Gandhi caminhava sozinho. Sem guarda-costas, sem armas, apenas com a sombra de alguns discípulos que ainda acreditavam. Um homem que não teme a morte não precisa de proteção, dizia. Mas a morte, como um predador paciente, já o observava. Até que chegou 30 de janeiro. Uma tarde quente em Delhi, nos jardins serenos de Birla House, onde as flores pareciam ignorar o ódio que fermentava além dos muros. Gandhi, como sempre, se dirigia à oração. Passos lentos, mãos unidas, o rosário entre os dedos. E então, um homem emergiu da multidão. Naturam Godse não era um estranho. Era um filho da mesma terra. Um homem que já fora admirador e agora se via como juiz. 3 tiros. 3 estampidos que rasgaram o silêncio como um grito de Deus ferido.
Gandhi caiu, as mãos ainda pressionando o peito, os lábios murmurando Rei Ram, uma invocação, um suspiro, o último fôlego de um homem que viveu chamando pelo divino mesmo quando o mundo lhe oferecia apenas demônios. O corpo foi levado em procissão, envolto em flores e lágrimas. 2 milhões de pessoas se aglomeraram às margens do rio Jumna, um mar humano que chorava não apenas um líder, mas a morte de uma ideia, a de que a não-violência poderia vencer a história. Nehru, ao microfone, tentou dar voz à dor que todos sentiam. A luz se apagou de nossas vidas. Mas a luz, na verdade, nunca se apaga, apenas se transforma. E ali, entre as chamas da pira funerária, Gandhi se tornou o que sempre foi, um espelho. Refletia a grandeza da Índia, sim, mas também suas contradições. Um pai que amou demais, um profeta que falhou em ser ouvido, um homem que morrera pela mesma verdade que pregara. A violência é a admissão de que não sabemos amar. E assim, a nação que nasceu em sangue enterrou seu maior sonhador. Mas as cinzas de Gandhi não se dissiparam. Elas pairam ainda hoje sobre cada conflito, cada grito por justiça, cada mão estendida em paz. Porque a pergunta que ele deixou não era, como morremos? Mas como vamos viver agora? E essa, a Índia ainda responde. Mas não foi apenas com palavras que Gandhi conquistou o mundo. Foi com uma vida que se tornou um manifesto. Enquanto os impérios se erguiam sobre a força das baionetas, ele desarmou o maior deles com a única arma que a história ainda não havia visto ser usada com tamanha maestria, a intransigência da não-violência. Os britânicos, acostumados a esmagar revoltas com canhões e prisões, depararam-se com um adversário que transformava cada cela em um púlpito, cada jejum em um sermão, cada passo de sua marcha do sal em um golpe mais devastador que qualquer bombardeio. Eles podiam prender um homem, mas como acorrentar uma ideia que já havia se infiltrado nas veias de um continente? E aqui está o paradoxo que poucos ousam admitir. Gandhi não era um sonhador ingênuo, mas um estrategista implacável. Enquanto o nacionalismo de sua época se vestia de bandeiras e hinos de guerra, ele escolheu um caminho tão radical que até hoje soa como heresia política. Não queria apenas expulsar os britânicos, queria provar que um povo poderia se libertar sem se tornar o que oprimia. Quando lhe perguntavam como responder à brutalidade colonial, sua resposta era um desafio. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Palavras simples, mas que carregavam o peso de uma revolução interior. Porque é fácil odiar o opressor. O verdadeiro teste é recusar-se a herdar seu ódio. Eis a genialidade de um homem que, enquanto liderava milhões, nunca perdeu de vista o indivíduo. Kasturbai, sua companheira de décadas, não foi apenas uma esposa, foi sua primeira discípula e, às vezes, sua crítica mais severa. Juntos, teceram uma relação que sobreviveu às provações da pobreza, às tensões de um casamento arranjado, e até à sombra de um filho, Arilal, que se rebelou contra o legado do pai. Gandhi não era um santo imaculado, era um homem que errou, sofreu, e ainda assim persistiu. Sua família pagou o preço de sua missão, mas também colheu sua luz. Porque a não-violência não era um ideal abstrato, era uma prática diária, um exercício de humildade que começava em casa. E quando a Índia finalmente respirou o ar da independência em 1947, não foi apenas uma nação que nasceu, mas um experimento audacioso. Poderia um país forjado na diversidade sobreviver sem se dilacerar? Gandhi sabia que a verdadeira batalha não era contra os britânicos, mas contra os demônios internos, o comunalismo, a desigualdade, a tentação de trocar um colonialismo por outro. Sua morte nas mãos de um fanático que odiava sua defesa da unidade hindu-muçulmana, não foi um fracasso, mas um aviso. Ele morrera pelo mesmo princípio que o guiara em vida, a ideia de que uma nação não é forte pelo que destrói, mas pelo que consegue preservar em sua alma. Hoje, quando olhamos para a Índia, ou para qualquer lugar onde a justiça ainda é uma promessa e não uma realidade, perguntamo-nos, o que resta de Gandhi? Não são estátuas nem discursos, mas a pergunta incômoda que ele nos deixou, até onde estamos dispostos a ir pela paz? Ele não nos pediu para sermos perfeitos, mas para sermos corajosos o suficiente para tentar. Em um mundo que glorifica a força bruta, sua herança é um convite à subversão mais poderosa de todas, a teimosia de acreditar que o amor, quando organizado, pode derrubar impérios. E isso, meus amigos, não é nostalgia, é um desafio. Um desafio que a Índia e o mundo ainda estão longe de vencer. Mas aqui está a verdade crua, sem rodeios. Este não é um pedido, é um chamado à ação para quem ainda acredita que a memória de Gandhi não pode ser reduzida a um retrato empoeirado em repúblicas de papel. Você já viu o que acontece quando a história é deixada nas mãos daqueles que preferem apagá-la? Quando canais como este, que desafiam a amnésia coletiva, são sufocados por algoritmos ou pela indiferença. Não estamos pedindo esmolas.
Estamos construindo uma trincheira. Assine a petição não como um gesto de caridade, mas como um ato de resistência. Cada nome ali é um tijolo na muralha contra o esquecimento. E se você acha que isso é pouco, perguntamos: o que mais você está disposto a fazer? Porque a batalha pela memória não se trava só com palavras, exige recursos. Equipamentos que não falham, softwares que burlem a censura, uma equipe que não desista quando as plataformas apertarem o cerco. Não é sobre manter o canal no ar, é sobre garantir que as vozes que eles querem calar continuem ecoando. E não venha com desculpas. Sabemos que você pode. Não é uma questão de capacidade, mas de prioridade. Se gastamos com o que nos distrai, por que não investir no que nos salva? Uma doação mensal não é um fardo. É um compromisso com a ideia de que a verdade ainda vale a pena ser dita. Torne-se um apoiador não por piedade, mas por convicção. Porque quando a demonetização bater a porta, e ela baterá, não serão os indiferentes que decidirão se este trabalho sobrevive, serão aqueles que escolheram, deliberadamente, estar do lado certo da história. Então aqui está o desafio. Prove que você não é apenas mais um espectador. Prove que assim como Gandhi não esperou permissão para mudar o mundo, você também não precisa dela para defendê-lo. Os vídeos que salvamos, as histórias que contamos, os arquivos que protegemos, eles existem porque pessoas como você recusaram-se a virar as costas. Não nos agradeça. Agradeça a si mesmo por não ter deixado o silêncio vencer. Agora a escolha é sua. Mas saiba disto, a história não perdoa os que ficaram em silêncio quando podiam ter falado. E este canal, ele não vai cair sem luta. A questão é, você estará ao nosso lado quando a batalha começar?